Então, isostática, vigas Gerber, introdução e procedimentos de cálculo. Sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Então, vigas Gerber. Essa imagem aqui, eventualmente, ela volta às notícias aí, hora dizendo que é de um lugar, hora dizendo que é outro lugar, e geralmente as pessoas dizem que isso daí é uma rachadura na ponte. Então, vejam aqui essa notícia. Choveu mensagem aqui no aplicativo da TV Gazeta de dúvidas. Pessoal questionando uma rachadura na ponte. Olha a foto aí, gente. Olha a rachadura. Todo mundo queria saber se era a segunda ponte. A explicação está no site, no Gazeta Online. Na verdade, essa foto foi feita em 2014 e é da ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro. Mostra a junta de dilatação da estrutura. Não há rachadura na segunda ponte, então olha aí, essa ponte é da Rio-Niterói. A junta de dilatação deixa um espaço assim vazio porque a estrutura no calor se dilata. Então as pontes têm que ter juntas de dilatação assim como essa. Então, vez ou outra, essa imagem volta indicando que é numa ponte localizada em um outro estado aí. Então, finalmente, vigas Gerber. Antes de falar de viga Gerber, se vocês ainda não viram, eu sugiro que vejam um vídeo que a gente falou sobre estabilidade e reações de apoio. Em todo caso, as vigas Gerber é a associação de vigas com estabilidade própria, dita como estáveis, né? Com outras sem estabilidade própria, instáveis e apoiadas sobre as primeiras, formando um conjunto estável. A gente vai ver o que isso significa com o modelo que eu ganhei dos alunos Denison, Gabriel e Lucas. Daqui a pouco a gente volta. Bom, essa é a viga Gerber. Estrutura estável. Obedece todas as equações de equilíbrio. Vamos considerar que aqui a gente tem um apoio do segundo gênero, aqui um apoio do primeiro e aqui um outro apoio do primeiro. E essa ligação aqui é o que a gente chama de dente Gerber, ou rótula. Se a gente dividir a estrutura no dente Gerber, esse lado aqui ainda permanece estável, mesmo tirando o outro lado. Na verdade, ele se transformou agora numa viga biapoiada com balanço. Já o outro lado, que só tem um apoio do primeiro gênero, ou seja, não impede os deslocamentos horizontais nem as rotações, ficou instável. Aproveitando ainda um pouco mais do modelo, a gente viu que o lado instável só tinha uma reação de apoio, ou seja, para obedecer as equações de equilíbrio, ele precisava de mais duas, uma horizontal e uma vertical, e essas duas são fornecidas pelo lado estável, através do dente Gerber, que funciona como apoio de segundo gênero para o lado instável. Com isso, o lado estável consegue transferir os efeitos das forças horizontais, que a gente pode associar ao esforço normal, e também transfere os efeitos das cargas verticais, que a gente pode associar ao esforço cortante. Ele só não consegue transferir a rotação, e por isso a gente pode dizer que nesse ponto o momento fletor será nulo. Então, voltando à definição, acho que agora todo mundo consegue entender. Viga Gerber é a associação de vigas com estabilidade própria, estáveis, com outras sem estabilidade própria, instáveis, e apoiadas sobre as primeiras formando um conjunto estável. Aqui eu tenho uma foto lá da construção da ponte Rio-Niterói, onde eu tenho justamente aqui mostrando a estrutura dita como estável, né, que vai se apoiar na outra já com estabilidade, formando um conjunto estável. Um exemplo que não deu muito bom, né, e recente, lá em 2018, um viaduto em Brasília, localizado, salvo engano, no eixo sul. Então aqui eu tenho uma vista inferior, eu tenho uma laje, né, apoiada nesse pilar. Aqui eu tenho uma vista lateral. Se vocês observarem, a forma que a laje se conecta com esse pilar é justamente através de um dente Gerber. Então, no caso aqui, o pilar seria o meu elemento estável, com estabilidade própria, e a laje, nesse caso, está fazendo às vezes de um elemento que só é estável se estiver conectado ao pilar. O que foi que aconteceu, né? Teve um problema no pilar. Vocês vejam aqui que ele tem um formato bem diferente, né? Vai afinando em relação à borda.
e aí, determinado dia eu caí. Eu tinha acabado de passar do lado, aí caiu o segmento. Então tá aí uma imagem do dia do acidente. Então, sobre a forma de calcular a viga Gerber, considere aqui, novamente, a foto do modelo, né? Então aqui eu teria um apoio do segundo gênero, um apoio do primeiro, um apoio do primeiro. Tá aqui a minha viga representada. E aí, sempre que a gente tiver uma ligação Gerber, a gente vai representar através de um círculo, como esse é indicado. Então aqui eu tenho a representação, né, da viga. Então a gente tem, nesse caso, 4 reações de apoio para calcular: HA, VA, VB e VD. E, por hora, a gente só conhece as 3 equações de equilíbrio, somatória horizontal, vertical e momento. Como a gente tem mais incógnitas do que equação, a gente não conseguiria calcular, né, até então. Daí, a solução através do método 1 seria pegar a estrutura original, dividir aqui em 2 pedaços, né, o lado instável e o lado estável. A gente já viu que essa ligação da Gerber funciona como se fosse um apoio de segundo gênero, né? Esse lado funciona como um apoio para cá e esse, porventura, por outro lado, joga aqui um carregamento no lado estável. Então, a gente poderia, de forma separada, aplicar as equações de equilíbrio nos dois lados. Aqui eu tenho 5 incógnitas, HA, VA, VB, VC e HC, que eu não sei quanto que é. Não poderia começar pelo lado estável, porque eu tenho mais incógnitas do que equações. Mas se eu for analisar pelo lado instável, eu só tenho 3 incógnitas, então eu conseguiria calculá-las se eu aplicar as equações de equilíbrio. Então, aplico as equações de equilíbrio, aqui eu consigo calcular VD, VC' e HC'. Uma vez que eu já tenho conhecido HC' e VC', eu posso agora substituir os valores deles aqui. E se antes eu tinha 5 incógnitas, agora eu passo a ter só 3. E aí agora sim eu consigo calcular as 3 que estão faltando, HA, VA e VB. A solução pelo segundo método, estou chamando aqui de método 2. Não vou fazer divisão nenhuma. Vou pegar novamente as minhas equações aqui de equilíbrio, somatória horizontal, vertical e momento. A gente viu uma condição aqui da rótula, que ela transfere esforço normal, transfere esforço cortante, mas ela não transfere momento fletor. Ou seja, nesse ponto o momento é igual a zero. Então, vou considerar aqui uma nova equação, dizer que o momento no ponto C é igual a zero. E aí, nessa condição, agora eu tenho 4 equações para trabalhar, daí eu já consigo, de uma vez só, encontrar as minhas 4 incógnitas. Então, método 1 e método 2.